Olá! Na aula de hoje iremos falar da Lei de Coulomb. A Lei de Coulomb é uma importante lei da física que estabelece uma relação entre dois corpos carregados quando afastados a uma distância d. Coulomb foi um físico francês que determinou como ocorre a interação entre cargas elétricas. Para isso, ele usou um aparato conhecido como balança de torção. Coloquei duas figuras aqui nesse slide, tá? A figura A mostra duas cargas, dois corpos carregados, afastados uma distância d. Eu consigo observar que a força de interação entre elas é o que? É uma força de atração, uma força de natureza atrativa. Logo, eu consigo concluir que Q1 e Q2 possuem sinais contrários, porque, como já estudamos, corpos de sinais contrários se atraem. Na figura B, eu coloquei dois corpos carregados, Q1 e Q2, afastados também uma distância d, só que eu observo que a força de interação entre eles é uma força de natureza repulsiva, mostrando que Q1 e Q2 possuem mesmo sinal, pois já estudamos que corpos de mesmo sinal se repelem. A intensidade da força de ação mútua entre as cargas supostas no vácuo depende da distância entre as cargas e os valores das cargas Q1 e Q2. Bom, a partir do enunciado observado por Coulomb através do experimento que ele construiu, a gente chega nessa relação matemática, que força eletrostática é igual a K vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pelo quadrado da distância. Temos aqui um gráfico, tá? Onde foram fixados os valores de Q1 e Q2 e variamos a distância d. A intensidade da força elétrica varia conforme esse gráfico, né? Observa que quando você duplica a distância, você tem a força eletrostática caindo a quarta parte. Quando você aumenta 3 vezes a distância, a força eletrostática ela diminui 9 vezes, né? Quando você tem uma distância aumentada em 4 vezes, a força eletrostática ela diminui 16 vezes. Por quê? Porque como nós vimos na equação anterior, a força ela é inversamente proporcional com o quadrado da distância. Trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder utilizar a lei de Coulomb. Número 1. Determine a intensidade da força de repulsão entre duas cargas elétricas iguais a 1 Coulomb, situadas no vácuo e a 1 metro de distância. É dada a constante eletrostática, K, 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro quadrado por Coulomb quadrado. Essa constante que aparece na equação é uma constante que depende do meio em que as cargas estão imersas. No vácuo, ela vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro quadrado por Coulomb quadrado. Todo exercício vai fornecer para a gente o valor da constante eletrostática. São valores tabelados. Temos de dados desse problema. Q1, que é igual a Q2, que é igual a 1 Coulomb. A distância de afastamento entre as cargas foi de 1 metro. E a constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9 unidades do Sistema Internacional. Pela lei de Coulomb, F é igual a K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido por D ao quadrado. Quando eu falo de módulo, é porque o sinal das cargas, para calcular a intensidade da força de interação entre as duas cargas, ele não precisa ser levado em consideração aqui para jogar na fórmula, tá? Então, eu não vou colocar o sinal da carga. Força eletrostática vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9. A carga 1 vale 1, a carga 2 também vale 1 e a distância também vale 1, elevado ao quadrado. Quando eu faço as continhas, eu encontro a força eletrostática valendo 9 vezes 10 elevado a 9 newtons. Lembrando que essa força é a força que 1 faz em 2 e que 2 faz em 1. Por conta da terceira lei de Newton, essas forças elas possuem o mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários.
Uma força de intensidade 9 vezes 10 elevado a 9 newtons entre duas cargas elétricas de 1 coulomb corresponde aproximadamente ao peso de um corpo de massa igual a 1 milhão de toneladas, ou seja, é uma força muito grande. Em virtude disso, são muito utilizados os submúltiplos de Coulomb. Vamos relembrá-los? Nós temos o milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb e o picocoulomb. Vou colocá-los na tela. Vamos agora ao segundo exemplo. Duas cargas elétricas pontiformes positivas e iguais a Q estão situadas no vácuo a 2 metros de distância. Sabe-se que a força de repulsão mútua tem intensidade de 0,1 newton. Calcule que foi dado para a gente a constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Bom, vamos tirar os dados aqui do problema. Ele tirou a força eletrostática, que vale 0,1 newton, deu a distância de afastamento entre as duas cargas, igual a 2 metros, e deu que Q1 é igual a Q2. Vamos chamar isso aqui de Q. Bom, substituindo esses dados na lei de Coulomb, nós temos que 0,1 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante eletrostática, vezes Q, dividido pela distância ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Bom, nós podemos resolver esse exercício, né, essa conta, e encontrar que Q vai ser 2/3 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Vamos agora a um terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo eu coloquei para lembrá-los que a força eletrostática é uma grandeza vetorial. E alguns exercícios a gente, além de se preocupar de calcular a intensidade da força eletrostática, nós também temos que descrever a direção e o sentido, por ser um vetor. Então, vamos ao exemplo número 3. Três pequenas esferas A, B e C com cargas elétricas respectivamente iguais a 2Q, Q e Q estão localizadas como mostra a figura. Então, eu coloquei aqui, olha, 3 cargas, tá? E fiz um desenho representando a distância de afastamento entre elas. Bom, o exercício falou que a intensidade da força eletrostática entre C e B é de 8 vezes 10 a menos 2. Qual a intensidade da força elétrica resultante que A e C exercem sobre B? Então, o que acontece? Eu vou fazer aqui um desenho representando as 3 cargas novamente e a força entre elas, a força de interação entre elas. Então, olha, primeiro eu vou representar a força que A faz em B. As duas cargas são cargas positivas, então a força que nós temos que representar é uma força de repulsão. Eu vou representar somente em B, porque ele quer saber qual que é a força resultante em B, tá? Então, essa força de repulsão está representada aqui por esse vetor, que eu vou chamar força eletrostática e coloquei entre parênteses o AB. Bom, além de A estar interagindo com B, nós também temos aqui no sistema uma terceira carga, que é a C. C e B são positivas, então também vai ter uma força de repulsão entre B e C, que eu vou representar usando esse vetor. Bom, então nós temos aqui dois vetores na mesma direção, os dois estão na horizontal, porém possuem sentidos opostos. Vamos calcular, vamos começar a calcular as forças, né, para a gente poder chegar no resultado final. A força elétrica que C exerce em B tem intensidade. Então, vamos calcular, então, força que o C faz em B. É igual a K vezes... Qual que é a carga do C? Q. Qual que é a carga do B? Também é Q. Então, eu multipliquei, tá vendo? As duas cargas. E dividi pela distância de afastamento entre B e C, que é D. Ok? Só que o exercício já me falou quanto que vale essa força CB. Ele me falou que essa força CB vale 8 vezes 10 elevado a menos 2. Volta lá no enunciado para você ver. Foi um dado do problema, ok? Bom, vou guardar esse resultado porque eu vou precisar ele daqui a pouquinho. Agora eu vou calcular a força elétrica que A faz em B. Então, eu vou lá, coloco a carga, 2Q, né, que é a carga de A,
vezes a carga de B, que vale Q, dividido pela distância de afastamento entre A e B, ok? Que vale 2D. Elevo tudo ao quadrado. E vou fazer a continha. 2Q vezes Q dá 2Q ao quadrado. 2D elevado a 2 dá 4D ao quadrado, ok? Ótimo. Só que aí, a gente tem que lembrar uma coisa, que Q ao quadrado dividido por D ao quadrado vale quanto, pessoal? Vale 8 vezes 10 elevado a menos 2. Lembra que eu falei com vocês que a gente ia usar essa relação? Então, vamos usar. Então, no lugar desse fator que está circulado aqui de azul, eu vou substituir por 8 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 2, porque tinha um 2 lá no denominador. E eu vou encontrar que a força que A faz em B vale 4 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Ok. Bom, aí o que nós temos? Nós temos, então, dois vetores, como a gente já tinha feito o desenho, né? Opostos, só que agora eu conheço qual que é o módulo de cada um. Para calcular a força resultante, o que eu vou ter que fazer? Como são dois vetores opostos, eu vou fazer o quê? Uma subtração entre esses dois vetores. Então, eu vou fazer 8 vezes 10 a menos 2, menos 4 vezes 10 a menos 2, para achar o vetor força resultante que está agindo na carga B. E vou encontrar como resposta 4 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, ok?